Alô. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11, enquanto as crianças vão se retirando. Ontem nós tivemos aí nossa campanha do Risoles. Graças a Deus foi um sucesso, né? Nós estamos aí fizemos a nossa última campanha de arrecadação para conseguir arcar com as despesas aqui desse nosso novo espaço. E se não me engano, acho que foi umas 2.500 risórios que a gente fez, vendeu, né? Foi o recorde aqui da nossa igreja. Eu queria agradecer a todos os irmãos. Teve irmão que ficou aqui desde as 7 horas da manhã, trabalhando, tarde inteira. Aí à noite a gente teve um incidente aqui na rua do lado aqui, o pessoal se envolveu, o Idevarte ligou até para o prefeito aí, o Reinaldo veio aqui, era 1h, 2 da manhã, nós estávamos trabalhando aqui ainda, tirando água, virou uma piscina ali embaixo, né, Reinaldo? Ontem era a escala do Reinaldo, ele falou que era o dia de escala da limpeza, ele achou que era só vir de manhã, o dia inteiro, quando você entra na escala, Reinaldo. Então ele pegou às 7 da manhã e ficou até 2 horas da madrugada aí. Então você fica esperto quando a Renata chamar você para o dia da escala, porque esse dia não tem hora para acabar, amém, irmãos? Vamos ler essa passagem muito conhecida de Mateus, capítulo 11. Espero que o Espírito Santo fale no teu coração. Agradeço você que se dispôs a vir aqui nessa noite, né? Uma noite chuvosa. Aqui em Bela Vista eu já descobri já. Choveu lá no Porto Alegre, o pessoal já fica receoso de sair de casa. Para vir na igreja é complicado. Para trabalhar a gente sai na chuva, para consulta a gente sai na chuva, mas no culto a gente prefere assistir pela internet, é mais fácil. Mas Deus abençoe a tua vida que saiu de casa e veio estar conosco nessa noite. Eu quero ler com você essa passagem de Mateus 11, a partir do versículo 25. E nela diz assim: naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes essas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas, e ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Palavra de Deus. Eu quero começar uma pequena introdução a respeito desse texto. Talvez eu fale em mais domingos sobre ele, ainda não sei. Mas eu quero meditar a respeito desse convite que Jesus Cristo faz a todos nós, nos convidando a vir até Ele. Eu falei aqui semana passada, irmãos, agora eu comecei a voltar a jogar bola. E quarta-feira a gente estava jogando lá na arena. Cadê o Rafael? O Rafael está aqui. E pessoal, eu não sei o que está acontecendo comigo. O Alex estava lá também, coitado. Machucaram o pé dele. E eu estou com um problema, João Emanuel, que eu cheguei em casa com uma dor nas costas. Joguei a noite toda. E eu achei que eu tinha machucado, mas não era. Era o peso de carregar o time inteiro nas costas. Pensa. Eu falei, Renato, mas tá um negócio aqui, cara. 7 gols, Eric. 7 gols. Que o meu fã contou, porque eu acho que foi mais. Meu fã Rafael, eu achei que foi mais. Eu falei, gente, eu estou com um problema de memória, porque eu não consigo lembrar todos os gols que eu fiz, cara. É uma coisa impressionante. É um fardo que eu tenho que carregar, entendeu? Eu tenho que ser justo também. Não fiz sozinho. Nós montamos ali um quadrado mágico. Eu, o Hiroshi, o Rafael e o Feijão lá atrás. Só tapa, pá, pá, pá. Mas fica aquele fardo da responsa do matador, né, Rafael? Você sabe? Ele está com raiva de mim, mas é que ele sabe que é verdade.
Ele cobrou de mim, eu devia receber para ter jogado naquela quarta-feira. Um show, na verdade eu parei de jogar bola, agora estou dando demonstrações de talento. Quem quiser acompanhar a gente humildemente ali toda quarta-feira. Agora que eu fiz essa brincadeira, acho que eu nunca mais vou fazer um gol na vida. Mas aqui Jesus fala de um fardo verdadeiro. Jesus fala que existem todo e qualquer tipo de fardo na nossa vida. Fardos da própria existência de existir, né? Você acorda de manhã e tem o fardo de ser um homem da casa, o fardo de ser a esposa, a mãe, a mulher, o fardo da responsabilidade do trabalho, o fardo da enfermidade, o fardo das preocupações, o fardo da ansiedade. E existe ainda um outro tipo de fardo ainda mais opressor, o fardo da religião. O fardo que é colocado sobre nós para que a gente tente alcançar algum status que, se você for sincero, jamais consegue alcançar. Produzido não por Deus, produzido por homens, que numa espécie de tara emocional, tem prazer no domínio de outros homens e mulheres, e pelo bel prazer de ver as pessoas ralando para tentar alcançar essa meta que ele mesmo inventou, fica oprimindo a vida das pessoas. Jesus veio a esse mundo, e como diz o texto, somente ele, como um verdadeiro filho, conhecia verdadeiramente o Pai. Só ele conhece verdadeiramente o Pai. E ele vai caminhando, e se você for lendo os capítulos anteriores, ele vai caminhando e vai reparando numa multidão de pessoas carregando fardos terríveis, fardos de preocupação da vida, fardos de angústias, fardos religiosos, e ele ali, disponível, à disposição, como a verdadeira imagem do Pai, tentando trazer alívio a um povo que simplesmente não aceita. Não aceita. E não aceitam por causa de outras pessoas que diziam conhecer o Pai, mas não conheciam. Fariseus, religiosos, homens que não sabem nada a respeito de Deus, mas que tinham o prazer de dominar outras pessoas. E Jesus, nesse desespero, nessa angústia, começa a falar para essas pessoas que estavam ouvindo, e começa a falar ao nosso coração nessa noite: venham a mim. Vocês querem saber como o Pai é? Não olha para o que esses malucos estão dizendo por aí. Quer saber como o Pai é? Olha para mim. Eu sou a imagem perfeita e exata de Cristo, de Deus. E estou aqui em busca de reconciliação. Ele falou no capítulo 23, no versículo 13 assim: esses homens não entram no reino dos céus e impedem que os outros entrem também. Esses homens não têm paz, estão impedindo vocês de terem paz também. Esses homens não me conhecem e não querem que vocês me conheçam também. Então não olhe para eles, olhe para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou livrar vocês desse fardo terrível. E uma das melhores maneiras que Deus nos proporciona a termos os nossos fardos aliviados é através de um relacionamento íntimo com Deus, que pode ser alcançado numa simples oração. Numa simples oração. Mas os religiosos criam tantos modos e métodos que praticamente parece impossível chegar até Deus. Eu tenho que estar numa perfeição que, sinceramente, eu acho que nunca vou alcançar.
e eu vou orar e eu simplesmente sinto que nem mesmo sei orar. Eu lembro uma vez que eu comprei um livro do Benny Hinn e ele começou a falar que na oração tinha que abrir com uma exaltação, depois com um agradecimento, depois com uma reflexão, depois eu não sei o que. Eu falei, era 7 passos da oração. Eu não entendo isso aí, é muita coisa. Eu não consigo me relacionar com alguém baseado em uma regra. Eu não consigo me relacionar com a Renata baseado, agora eu vou falar assim, depois eu vou cumprimentar assado, e a gente até conjuga os verbos diferentes. Pai, tu sabes, querido Deus, amado Pai, ninguém fala assim. E eu tenho que mudar, eu tenho que falar no português, sempre no gerúndio, para ver se Deus me atende. Eu tenho que estar em perfeição, para ver se Ele me aperfeiçoa. Eu tenho que estar em santidade, para ver se Ele me santifica. Não faz sentido. Pelo contrário, Jesus nos apresenta os verdadeiros motivos que nós podemos chegar até Ele, e ter intimidade, e aliviar os nossos fardos. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz assim: visto portanto que temos um grande sumo sacerdote, que entrou no céu, sim, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, pois o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Presta atenção aqui, ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso. Eu não vou até Deus porque eu sou santo. O que me dá acesso a Deus é a vida santa de Jesus Cristo, que me dá a oportunidade de chegar ao trono da graça e encontrar misericórdia quando eu mais preciso. E quando eu mais preciso? É quando eu estou cheio de fé? É quando eu estou voando? Eu preciso quando eu estou com medo, quando eu tenho dúvidas, quando estou sendo tentado, quando estou preocupado, quando estou angustiado. É nesse momento que eu tenho que encontrar ajuda. E se eu preciso melhorar para vir até Deus, então Deus não vai me ajudar em nada, eu vou me ajudar sozinho. Mas se eu posso chegar a Deus como um trapo, carregado, assustado, mas ter os meus fardos aliviados, então louvado seja o nome do Senhor. Salmos 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Eu já contei aqui na igreja, mas eu vou repetir, porque a pedagogia de Deus é da repetição. Entrega é aquele movimento que o camelo faz quando vai entregar os fardos ao seu dono. Ele se ajoelha, inclina a sua cabeça e deixa rolar o seu fardo aos pés dele. Isto que é a oração. A oração não é quando eu estou bem, é quando eu estou forte, é quando eu estou desesperado, angustiado, aflito, preocupado. Mas eu me ajoelho não porque eu sou bom, mas porque o sumo sacerdote, que é bom e perfeito, me deu essa oportunidade de, pela graça, me ajoelhar e deixar rolar todas as minhas preocupações. Por isso 1 Pedro 5,7 fala: lance sobre Ele todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Não fica preocupado com nada não, irmão. Eu estou vivendo ultimamente num hábito que parece até ridículo. Eu não estou deixando mais nada para amanhã.
recebo uma notícia ruim aqui, pego meu celular, eu dobro o joelho onde eu estou e falo assim, agora deu ruim. Resolve esse negócio aí, não dá não. É terapêutico até. Eu não espero de noite, não espero a hora de dormir não. Alguém fala uma coisa atravessada para mim, que horas que eu preciso de ajuda de Deus, se não é quando alguém me fala uma besteira? E a minha natureza terrena brota com aquela vontade de... Então eu ouço aquilo ali, eu falo, amém. Oh Deus, Deus, me ajuda. E eu falo, tudo bem, tranquilo. Não é nem falsos, mas que eu descarreguei lá. E eu descarrego lá, e eu descarrego lá, e eu descarrego lá. E Ele vai me ajudando, é uma troca, é uma troca. É que nem a troca que eu vou fazer essa semana. A Liberty vai pegar aquela porcaria daquele carro batido e vai me dar um carro novinho. O carro estava 350 mil quilômetros rodado, batido em todas as portas, todos os paralamas. Eu ainda fiz o favor de lavar ele com a buchinha verde. A Renata me chamou de todos os tipos de ofensa, de burrice que você imagina. Ela ligou quase chorando pro Vandinho. Vandinho, meu marido é burro. Ele lavou o carro com buchinha verde. Salva nós. O Vandinho não pôde salvar. Graças a Deus eu não gastei nem R$1. Porque agora eu vou entregar aquela porcaria para a Liberty e vou pegar um carro muito mais novo. É isso que Jesus propõe para você. Isso é graça. Porque a Liberty eu paguei, mas quem pagou isso aqui foi Cristo. Olha que troca. Me entrega as suas tranqueiras. Descarrega em mim o seu entulho. E eu vou te dar paz, alegria, mansidão. Vou te dar os frutos do Espírito Santo. Mas isso, irmãos, acontece através da oração. E eu quero falar com vocês sobre 3 princípios de uma oração eficaz. Eu não vou fazer aqui como a metodologia do Benihim, como eu citei, ou de muitos outros que eu já li. Eu quero te falar de princípio, porque eu tenho a impressão que as pessoas não oram mais porque não entendem como chegar em oração. É só ver uma pessoa orando que você já sabe se ela tem intimidade para orar ou não. Ora aí. Oh Deus. Eu usou esse exemplo porque imagina, eu vou lá na casa do Ed Carlos fazer uma visita. E se eu não tenho intimidade com o Ed Carlos, eu falo assim, Ed Carlos, poderia me informar onde é o banheiro? A primeira direita, muito obrigado, muito obrigado. Aí você vai lá fazendo as coisas assim nas bordinhas para não sair nem barulho, você não quer nem. Aquele cálculo. Mas se eu tenho intimidade, e aí Ed Carlos, dá licença ali que eu vou soltar um barro ali. Você não vai na casa do teu pai, né, e fala: querido pai e amada mãe, tu me concedestes numa linda noite de amor, e depois de 9 meses veio o resultado, que sou eu, amado, criado desde o ventre, com muito carinho, com muito amor. Tu me ensinaste só, pai, a necessidade de tomar água para que não aconteça comigo o que aconteceu com o Vandinho, que ficou 60 dias no hospital porque não bebe água. Poderias me dar um gole de água gelada? Sobretudo seja feita a vossa vontade. Não, ninguém faz isso. Você fala, meu, que calor do caramba, dá um gole d'água aí. Oh, tá quente, não tem nada gelado não? Pelo amor de Deus, dá uma água quente. Princípios. E o primeiro princípio que a gente aprende é que nós devemos derramar o nosso coração com sinceridade. Jesus aqui falou que Ele se revelou aos que são como crianças. Devemos derramar com sinceridade, como criança, as nossas angústias diante de Deus. Sinceridade. Quando Jesus foi ensinar sobre oração, a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, no versículo 5 e 7 Ele falou: vocês não podem orar nem como os hipócritas, nem como os gentios. O que é um hipócrita? Um hipócrita é um cara que
interpreta algo que ele não é. Hipócrita vem do grego, é o ator, é um intérprete. E os gentios viviam repetindo a mesma coisa. Não faça isso, seja sincero. Você não pode orar como um ator. Você não pode ter um relacionamento de amizade com Deus interpretando um cara que você não é. Não dá. Não funciona. E se você não descarregar em Deus, sinceramente, você vai descarregar na tua mulher. Você vai descarregar no seu vizinho. Você vai descarregar no seu amigo. Então não seja hipócrita. Eu estou casado com essa benção aqui faz quantos anos, amor? Vai fazer 17? 16, eu nem sei. Você vê. Mas tem uma personalidade forte. E eu também. E fala um negócio e ela, pá! Ô louco, Jesus, cheguei agora. Você tá doido? Vou jogar bola lá, volto felizão. Cadê meus aplausos? Não, tá reclamando que eu fui jogar bola. Mas eu vou orar, eu vou orar, meu filho. Graças a Deus, Deus não grava minhas orações, não. Ô Senhor, é tua filha, mas pelo amor de Deus, que é muito chata, meu Deus. Meu Deus do céu, caramba. Não gosto de reclamar da filha dos outros, mas essa aqui, sei lá o que aconteceu. Resolve. E essa menina aqui, olha aqui. Essa Nelícia, onde eu errei? E você fala. E levanta. E aquela raiva que você descontou na tua esposa, morreu. Botou o cinto. Botei. Alguém disse que uma vez a mulher estava em coma e ninguém sabia mais o que fazer, a esposa. E a enfermeira chegou para a mulher morrendo e falou assim: já fizeram de tudo? Já. Não tem mais o que fazer, ela não volta do coma. Então a enfermeira chegou no ouvidinho dela e falou assim: teu marido está sentado no sofá de boa. Levantou na hora: pega o negócio para mim. Se a Renata descobrir que eu estou em paz, o segredo lá em casa, Danilo, é andar rápido. Já ensinei para vocês. Que aparecer ocupado no serviço, sempre ande rápido. É assim, ó. Não estou fazendo nada, mas eu estou... Eu estou sentado no sofá, Antônio. A Renata começou a chegar perto. Cara de tenso, olhando para algum ponto. Tá indo aonde? Pegar um negócio. Só para chegar na cama e fazer... Aí ela vê essa vadiagem minha. Pode vomitar em mim ou pode chegar. Mas que marido vagabundo, Deus. Vagabundo. Sinceridade. Abra sua Bíblia, 1 Samuel. Aqui nós vemos esse princípio de oração exposto na palavra. 1 Samuel capítulo 1 conta a história da família de um homem chamado Eucana, que fez a besteira de ter 2 mulheres. Nunca faça isso, tá? Já dá dor de cabeça ter uma, imagina ter 2. E como isso não nasceu para dar certo, ele tinha Penina, que tinha vários filhos, e tinha Ana, que não tinha filho nenhum. No Oriente Antigo, uma mulher só tinha um único propósito na vida: gerar filhos. Então uma mulher estéril, ela não tem propósito na cultura do Oriente Antigo. Mas Ana era estéril. E o texto diz que quando chegava o momento de ir ao templo sacrificar, Eucana dava uma porção para Penina e a porção para cada um dos seus filhos. E para Ana não se sentir mal, dava uma porção especial para ela. Mas ela ficava muito triste. Todos os anos era a mesma coisa, diz o versículo 7 do 1º capítulo. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Com certeza não, né?
Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote ali estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. E Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responder à minha oração, se me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele, larga esse vinho. E Ana respondeu, meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Elias. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. O seu rosto já não estava triste. E na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. E no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Deus responde a oração. Eu estou triste porque Penina está rindo da minha cara. Eu estou triste porque eu não tenho filho. Imagina a sinceridade da oração dessa mulher a ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Mas ela não estava preocupada com a aparência, ela não estava preocupada com o teatro, ela não estava preocupada com a conjugação dos princípios certos ali na oração. Ela só estava preocupada em derramar o seu coração diante de Deus, confessando todas as suas limitações. Eu não posso ter filho, e eu quero ter um filho. E confessar as nossas limitações é o segundo princípio de uma oração que presta. Você não pode chegar para Deus baseado no teu mérito. Oh Deus, eu estou indo na igreja, Deus. Eu dei o dízimo, Deus. Eu estou aqui no louvor. O Senhor sabe como eu sou bom e eu fiz aquilo. Não, confessa a sua limitação, Senhor, me perdoa. Eu não consigo ser o marido que a minha mulher acha bom o suficiente. Eu não consigo ser o pastor que ganha o respeito dessas ovelhas abençoadas que o Senhor me deu. Eu não consigo ser um pai exato que eu deveria ser. Eu não consigo, eu não estou conseguindo. Eu não tenho paciência, Deus. Eu já tentei de tudo, eu li 60 mil livros, mas o cara fala aquilo e eu me irrito ainda. Confessa a sua limitação. Se tem alguém que sabe delas, é Deus. Não tenta disfarçar para Deus. Não chega para Deus tentando enganar. Alguém já disse que no momento que Deus tem que ter mais paciência com os seus filhos é quando eles oram. Porque a gente chega diante de Deus e tenta dar um migué nele. É uma palhaçada isso aí. Oh Deus, o Senhor sabe que eu não estou nem um pouco preocupado com dinheiro. Ah, para com papo furado. Não é que eu quero ter um carro melhor, é por causa dos meus filhos. Ah, papo furado. Deus fica olhando assim, volta quando falar a verdade. Volta quando falar a verdade. Ô Deus, tá feia a coisa aí, meu. Não estou resolvendo isso aí não. E você sabe qual que é a maior limitação que a gente devia apresentar para Deus? Os nossos pecados. E aí entra a grande jogada que o capeta faz com todo mundo, porque nós temos um Deus que está em busca de reconciliação. Presta atenção nisso, é Deus que está em busca de se reconciliar com você. Deus é tipo, cada casamento tem aquela pessoa que volta, já que eu estou usando o casamento hoje, tomara que não dê ruim depois. Mas lá em casa é o seguinte, quando a gente briga e eu estou errado, eu vou até a Renata para a gente se reconciliar. E quando a gente briga e a Renata está errada, eu vou até a Renata para a gente se reconciliar. Você também é assim, né, de cara? Eu acho que é um padrão generalizado. A Renata não vai lá, não, ela vai ficar lá com aquela cara. Ela sabe que fez cagada, mas ela vai ficar lá.
Deus é o marido. Você quer entender Deus? Deus é o marido do relacionamento. A gente faz burrada e ele que vem ainda. Ele vem. Ele não está surpreso que você falhou. Ele é onisciente. Ele é o cara que veio até Adão e Eva quando eles falharam. E aí que você tem que entender uma coisa, que o que Deus detesta é justamente o orgulhoso. E o diabo tem uma jogada. Você falha, você peca, e vem na tua cabeça, vamos lá se arrepender, vamos lá se reconciliar com Deus, vamos lá na igreja. Aí o diabo fala assim, mas você não tem vergonha na cara? Você acabou de fazer besteira, irmão. Você acabou de errar pela milésima vez. Tem dignidade. Dignidade é orgulho, irmão. Adão correu atrás da sua dignidade. Ele falhou, viu que estava nu, ele e Eva, e correu atrás para se cobrir, para conduzir e manter a sua dignidade. Mas Deus chega para ele e fala, onde você está, Adão? Essas roupas de figueira não prestam, eu tenho um sacrifício aqui para te oferecer, e te cobrir de verdade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi nunca errou. Na verdade, eu acho que o Davi é o mais desgraçado da Bíblia inteira. Mas ele era segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele falhava, ele se alinhava ao coração de Deus. Isso que é segundo o coração de Deus. E onde que isso acontece? Na oração. Ele ia e alinhava o seu coração com Deus, porque quando você se relaciona com Ele, nessa troca de energia, vamos por assim, nessa termodinâmica, é só você que muda. E Davi não pensava duas vezes antes de ir ao Senhor e confessar os seus lamentos, confessar a sua dor, confessar os seus pecados. Salmos capítulo 51, depois daquela desgraça que ele teve a pachorra de cometer, ele escreveu esse texto, dizendo: tem misericórdia de mim, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço que minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão nos que dizem, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu porém desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Então me purifica da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolva-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Ele foi a Deus: me lava que eu fico limpo, me perdoa que eu fico perdoado, me purifica que eu fico sarado. E depois ele disse em Salmos 32: como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cujo Senhor não leva em conta o seu pecado, cuja consciência é sempre sincera. Pois enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Mas finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos os que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Ore ao Senhor enquanto há tempo. Não caia na cilada do diabo, não. Não espere ter dignidade, não espere passar as coisas para conversar com Deus, Ele já sabe. Não carregue esse peso dentro de você. Chegue para Deus e confessa
confessa. Eu estou contando aqui as minhas histórias, é verdade, é assim que eu faço, e é assim que Deus tem me curado, me libertado, me tratado, me transformado, porque eu não estou interpretando um ator para agradar um bando de pessoas que eu nem sabia que existia. Eu estou sendo sincero diante de Deus. Senhor, se o Senhor não me der paciência, você não está vendo que eu sou nervoso? Você não está vendo que eu sou nervoso? Se o Senhor não me der paciência, eu vou dar um tapa na cara de um aqui. Alguém já viu bater em alguém aqui? Não, porque funciona. Agora, já quis bater? Claro, nessa reforma aqui, Deus me livre. Joel, você está vivo pela graça de Deus. Já tinha que tomar umas 70 bicudas já. Mas, Senhor, o Joel veio com defeito de fábrica terrível. Eu vou esperar ele, vou dar uma bicuda na cara dele e dane-se o ministério, acabou. E Deus te lava. E Deus te purifica. Aí depois vem o Joel e fala: nunca conheci um cara tão paciente como você. Você não sabe quantas vezes eu te matei, meu filho. Pensei em várias formas, tortura, sabe aquela coisa? Vai, faz um buraco, enfia o dedo. Mas é pecado. Pecado é fazer isso, irmão. Chega diante de Deus. Você sabe por quê? Quem não confessa tentação não confessa pecado, irmão. Quem confessa tentação não precisa confessar pecado. Quer pagar de gostosão diante de Deus, santarrão, poderosão. E aí depois tem que confessar que pecou. O que tem me mantido aqui nesse ministério 3 anos nessa cidade, irmão, é a confissão constante diante de Deus do monte de raiva que eu passo aqui nessa cidade todo dia. E Deus vai continuar fazendo, porque é assim que funciona. Sinceridade. Sinceridade. Abra seu coração. Demonstre as suas fraquezas. E por fim, terceiro princípio de uma oração eficaz é a oração que no fim de tudo se submete à vontade de Deus. Se submete ao seu plano e propósito eterno. É incrível como acontece, porque no começo da oração, ainda usando o exemplo da minha esposa, no começo da oração você começa querendo matar a mulher. Deus, eu não vou falar nada não, mas eu acho que de todas as tuas, essa aqui foi feita pelo estagiário, não é possível, é bonita por fora, mas tão torrona. Aí você começa a confessar suas limitações. Eu vou dar uma rasteira na escada. E acidente. Mas no final da oração, você já está assim. Se for sincero, você já está assim: se bem que eu também, né? A mulher acordou 6h30, eu mandando ela fazer janta 00:30 também, né? Trocando a fralda de 3 meninas para dormir. E eu aqui jogando meu Clash Royale. Faz o que o senhor quiser aí. Eu quero que você sobe lá e lava a roupa. Sério mesmo? Pergunta para ela o que ela precisa. Amor, tá precisando aí? Claro! Você se submete. Deus, eu acho que eu vou embora. Cansei de Bela Vista, eu quero ir para a praia. Esse povo aqui não vai com a minha cara. Eu não dou conta de pregar para esses caras aqui não. Não é para mim. Já falaram mesmo que eu estou indo embora, que eu tenho passagem não sei para onde. Vou aproveitar, vou cair fora. E você se entrega e depois Deus fala assim: se você quiser eu fico aí. Fico mais um tempinho. Sabe quem orava assim? Jesus. Jesus orava assim. Aí eu me pergunto, se Jesus, que foi o homem mais perfeito que pisou na terra,
se derramava assim diante do Pai? Porque um miserável como eu, para não falar como você, faz diferente. Jesus cooperava e fazia uma pregação para multidões, multiplicava pão, peixe. O texto fala que quando acaba ele vai orar. Jesus enfrentava os fariseus, vencia a discussão, saía do quarto e ia orar. A gente não, a gente sai daqui e vai comer pizza. Esse é o problema. Não a gente comer pizza. A gente decide o que vai fazer e depois pede para Deus abençoar. Eu escolho o carro que eu vou comprar, depois eu falo: Deus, abençoe esse carro aqui. Jesus, para tomar uma decisão, ficava orando. Vou escolher 12 discípulos, ele ficava orando. Poxa, ele não tem noção? Ele orava. Não, a gente escolhe qualquer Zezinho aí e depois fala assim: olha Deus, olha a bobeira que deu. Mas você perguntou para mim? Você perguntou alguma coisa para mim? Você não perguntou nada. Jesus é o exemplo perfeito desse tipo de comunicação. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Aqui no ápice da sua angústia, no ápice também do seu propósito, no ápice da sua limitação. Sim, Jesus nunca pecou, mas foi tentado em muitas coisas. E uma das coisas que ele foi tentado a não salvar você. Uma das coisas que tentou o coração de Jesus foi: quer saber de uma coisa? Eu não vou salvar essa porcaria desse Mateus, não. De onde você tirou isso, pastor? Lucas capítulo 22, versículo 39. Muito angustiado, chamou os seus amigos, que se tinha um cara que tinha amigo ruim, é esse tal de Jesus, porque parece que não acertou um. E o texto diz assim: então, acompanhado dos seus discípulos, Jesus foi, como de costume, começa aí, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem para que vocês não cedam à tentação, porque eu também vou orar, porque senão eu vou ceder à tentação. E a minha tentação é mandar cair um raio na cabeça desses caras romanos aqui. A minha tentação é falar: estou fora. Então afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, mais ou menos ali. Ajoelhou-se e orou. E olha isso aqui: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Engraçado que não só falou, como ele estava a uma distância que deixou os discípulos ouvirem, tá? Ele estava orando de um jeito tipo assim: Senhor, se puder, afasta de mim esse cálice de ter que morrer pela porcaria do Edcarno. O cálice não é morrer, não. O cálice é o cálice da ira de Deus, que era para vir sobre o Edcarlo, sobre mim, sobre você, sobre Joel. E ele, sendo onisciente, sabendo a bomba que estava para vir por ele, confessou, abriu o coração, se derramou, angustiado, com todo amor que tinha, mas morrendo de medo e de pavor, falou: se possível, se o Senhor quiser, vamos abortar esse negócio. É a primeira vez que Jesus fala sobre aborto. Vamos abortar isso aqui. Não vai dar. Eu vou tomar toda a ira do Senhor sobre mim. A ser cuspido, beleza, ser maltratado, mas a ira de Deus ser abandonado na cruz, se possível. Olha que oração sincera. Ele não pagou uma aqui de... E ele é santo. Ele não pagou assim: não, estou aqui, faça. Não, se possível eu estou fora. Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e ele orou com ainda mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo.
exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Eu gosto da passagem dessa mesma história no Mateus 26, 38, que diz assim: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Jesus. E o final da história você sabe. O final da história foi ele assumir todo esse fardo, toda essa dor, toda essa preocupação, e se submeter à vontade do Pai. Agora, Jesus não chamou a gente aqui para receber a ira de Deus, muito menos para receber a ira de Deus que era para vir sobre o outro. O que Jesus está falando para você nessa noite é: eu estou te dando a melhor proposta da história da humanidade. Eu já tomei essa bomba nas minhas costas. Eu já assumi essa literal desgraça sobre mim. Tudo que eu estou te recomendando, não perca a oportunidade. Lance em mim. Se entrega hoje. Abre seu coração. Para de fingir. Para de desempenhar um papel. Se entrega. Lança sobre mim. Aprende comigo. Eu sou Deus, que eu sou manso e humilde. Por que você vai ser um mala? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Abra o coração e seja sincero uma vez na tua vida. Confesse ao Senhor os seus pecados, confesse os seus medos, confesse as suas preocupações, confesse a sua dor, confesse a sua inveja, confesse toda a sua angústia. Abra o coração e acharás descanso para a vossa alma. Jeremias 33, 3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direis coisas grandiosas e insondáveis que você nem conhece. Salmos 42, 1. Então diz: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Coloque-se de pé. Se você está voando, essa mensagem não é para você. Mas se você chegou aqui angustiado, preocupado, prisioneiro de algum pecado, se sentindo indigno, eu queria desafiar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Poxa vida, Davi fez isso, Ana fez isso, Jesus fez isso. Por que você não? Por que você não? O que tem te afligido nessa noite? O que tem te preocupado? Maior prazer. Qual é o pecado que você não consegue se desvencilhar? Qual é a carência que você não consegue satisfazer? Qual é o desempenho que você não consegue executar? A meta que você nunca chega? O paradigma que você não consegue quebrar? Eu tenho alguns irmãos
Eu tenho alguns no meu coração muito forte. A Bíblia fala que a marca do verdadeiro cristão é a fé em Cristo Jesus, o amor ao próximo e a esperança da glória futura. Mas muitas vezes eu duvido e vacilo na minha fé. Às vezes eu me pego tendo esperança de coisas terrenas. Mas aonde eu mais falho com toda a certeza do mundo é no amor ao próximo. Mas o que eu tenho aprendido com o Senhor é abrir meu coração, confessar as minhas falhas e dizer para Deus: Deus, me perdoa porque eu tenho muita raiva. Me perdoa porque eu tenho muito medo. Medo de um monte de coisa que aconteceu no passado. Eu morro de medo de voltar a acontecer. Medo porque às vezes eu olho para uma pessoa e essa pessoa me lembra outra pessoa que me fez mal e eu morro de medo de me relacionar com ela. E eu posso testemunhar para você que da mesma maneira como eu confesso que eu falho muito, o Senhor tem criado em mim um novo coração. E Ele quer fazer isso na tua vida. Na área onde o diabo mais te envergonha. Na área onde você mais fracassou. E é justamente nesse lugar que o Senhor quer glorificar o seu nome. Mas você precisa se entregar. Você precisa clamar. Derrama sobre mim, ó Pai, um novo óleo. Senhor, a gente perdeu o primeiro amor pelo Senhor também. A gente perdeu aquela paixão do primeiro amor. Foi crescendo, foi estudando, foi lendo. E agora a gente está apegado a coisas que passam. Não adoramos o Senhor como deveríamos adorar, ou como adorávamos lá atrás. Restaura, Pai. O Senhor nos clamou nessa noite para reconciliar o nosso coração com o Teu. O Senhor tem chamado outras pessoas aqui a uma noite de reconciliação. Alguém que, acreditado por fariseus, tentou desempenhar e falhou. E não entende que é pela graça. Que é pela graça. Mas nessa noite, se o Senhor se revelar a eles, e eles como criança acreditarem na simplicidade da Tua palavra, reconcilia-nos, Senhor. Faz um milagre. Chama-nos a um novo nível de intimidade e comunhão com o Senhor, diária, sem cessar. E conduz essa igreja a um novo ambiente de adoração, não de estranhos que vêm ouvir uma música e uma palavra, mas de filhos que conhecem o Pai como o Filho nos revelou. Um Abba, Pai. Um paizinho querido, um paizinho de amor, um pai que se preocupa. Eu vejo nesse texto Jesus falando assim: vocês não conhecem o meu Pai, porque se conhecessem, orariam melhor, orariam mais. Se vocês conhecessem o coração do meu Pai e o amor que Ele tem por vocês, vocês se derramariam o seu coração, a sua mente, as suas angústias aos seus pés. A dor do pai é a dor que um pai tem quando o seu filho não acredita no seu amor. Mas nessa noite eu oro que o Espírito Santo se revele ao teu coração e que você se derrame diante dele, em nome de Jesus. Abra o seu coração, diga a Ele: